Olá, resistente, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. Estou muito feliz de gravar esse vídeo para vocês. Se você não me conhece, eu me chamo Luciana Farias. Faz um tempinho que eu estava assim, um pouco ausente aqui do meu canal e agora eu estou retornando. Quero compartilhar com vocês algumas situações que já aconteceram na minha vida. Hoje, como eu vou falar, como eu consegui superar algumas dificuldades. Separei aqui 3 dificuldades que eu já passei. Tentando lembrar da dificuldade, gente, se eu fosse anotar tudo aqui, dava uma lista infinita, muita coisa eu já passei nesses meus mais de 40 anos. Mas vamos lá. Antes de falar sobre como superar as dificuldades, eu só queria que você entendesse que eu não estou vindo aqui falar sobre superar as dificuldades para me fazer de coitadinha, ou então para chamar atenção, não é isso. Eu acredito que a minha história de superação foi o que moldou o que eu sou hoje. Então, eu quero compartilhar com vocês como eu consegui superar. E aproveita, já coloca aqui nos comentários se você está passando por alguma dificuldade, o que você tem feito para superar. Então, se você não quiser falar o que você tem passado, só deixa aqui, olha, eu estou passando por uma dificuldade, estou tentando sair. Deixa aqui. Uma das dificuldades que eu lembrei, e que eu morei em casa de madeira, minha família, eu venho de uma família muito humilde, e eu fecho os olhos assim porque eu lembro, sabe, de cada detalhe daquela casa. Era uma casinha de madeira, bem comprida e muito humilde. E aí, era a casa da minha avó, morava com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, e depois a minha mãe, trabalhando muito, conseguiu construir uma casa de alvenaria, uma casa também muito humilde. E quando nós nos mudamos para essa casa, não tinha grade na janela, não tinha grade nas portas. Eu lembro que eles colocavam uns pedaços de pau assim na janela. Eu não lembro bem o nome, estou falando pau, mas era um outro nome que eu não estou lembrada agora, para segurar, para que ninguém entrasse. Não era nada seguro, ainda bem que o local era um local bem tranquilo. Na porta, da mesma forma, aí ficava tipo um pau assim segurando, sabe? Tipo uma porta aqui, que não era uma porta, e aquele negócio segurando aqui para que não caísse. Eu sempre me lembro dessa casa que eu morei quando era criança. E detalhe, esse é o detalhe que eu quero falar para vocês, que para mim foi uma dificuldade. Essa casa, ela não tinha banheiro. Imagina, tenta imaginar, tenta se colocar no meu lugar. Você se muda para uma casa que não tem banheiro. Gente, não tinha banheiro nessa casa. Então, eu considero que foi uma dificuldade que eu passei quando eu era criança. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente tem quase a mesma idade, a gente não reclamava, sabe? A gente não sei por que, mas a gente não reclamava, a gente tentava resolver ali essa situação. Eu não vou nem contar os detalhes, porque é bem engraçado se eu for falar como é que a gente fazia. Mas foi uma dificuldade que eu tive que passar. E hoje, que eu tenho um lar confortável, um banheiro que eu sempre quis, eu me lembro daquilo que eu passei, sabe? Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer porque eu não quero mudar a pessoa que eu sou. Porque todas essas situações moldaram a pessoa que eu sou hoje. Essa foi a primeira situação. É leve, né? Se a gente, eu acredito em pessoas que passam por situações bem piores. Nunca passei fome, tá? Mas já aconteceu de a gente ficar com uma alimentação assim bem limitada, um pouquinho ali ter que regrar. Mas graças a Deus que eu nunca passei fome. A segunda situação que eu já passei, que eu lembro, foi quando eu estava estudando na escola cristã, que era uma escola particular. Eu e minha irmã, a gente estudava com era bolsa de estudo. E eu lembro que eu tinha, assim, uma vergonha silenciosa de participar das atividades, porque nós éramos muito humildes. Então, todos percebiam, as outras crianças percebiam pela nossa roupa, o nosso uniforme da escola, era muito humilde, às vezes aquela saia desbotada, vários anos usando a mesma saia, aquele sapato velhinho, sabe, desgastado ali, que a gente usava há vários anos, e eu sentia vergonha, era aquela vergonha silenciosa, porque eu olhava para outras crianças e percebia que eles tinham uma condição melhor. Então, essa foi a segunda situação. A terceira situação foi quando
eu fiz 18 anos, fui morar no Rio de Janeiro, minha mãe já morava lá, já fazia alguns anos, e lá eu decidi começar a fazer uma faculdade privada. Naquela época eu tinha uma pensão, assim, uma pensão muito mínima, gente, que meu pai pagava, mas era o valor que dava para pagar o curso nessa faculdade, que era bem em conta o valor naquela época, e aí comecei a fazer o primeiro período da faculdade de Direito. Olha aí, hoje era para ser advogada, mas só fiz um período. E, nossa, nos primeiros meses eu comecei a sentir as dificuldades de não ter trabalho, de estar estudando e ficar pensando como é que eu vou fazer para comprar os materiais, sabe? Eu estava pela parte da tarde. E aí eu lembro que eu comecei a fazer panfletagem pela parte da manhã. Passei na frente de um escritório de advocacia, vi uma placa, precisa-se de panfleteiros, estava alguma coisa assim. Fui lá, perguntei, parece que eles pagavam R$ 50 por semana, se eu não estou enganada. Gente, naquele sol, naquele verão do Rio de Janeiro, no sol quente, e aí todo carro que passava, deixa eu ver se tem aqui um, aí todo carro que passava, eu com um monte assim de panfleto, né? Um monte. Aí todo carro que passava, tinha gente que tinha pena de mim e falava que me dá aqui, esse bloco de panfleto. Não falava bloco, eu estou falando, era aquele bloco assim de panfleto, me dá aqui, eu vou te ajudar. A pessoa pegava, só que o dono ficava lá de longe me olhando. E eu, moço, pelo amor do pai, não vai fazer isso não, não, eu quero te ajudar. E algumas pessoas ali vendendo, eu lembro que eles ficavam vendendo aqueles carregadores de celular, aqueles coisas de celular. Aí ficava perguntando assim, acho que você nunca trabalhou com isso, né? Aí eu falei, não, é a primeira vez que eu estou fazendo panfletagem. Ele disse, dá para perceber que você está muito tímida, não sei o quê, mas eu era tímida, né? Eu era uma menina muito tímida. E aí, gente, quando chegava na sexta, acho que era na sexta, eles pagavam esses R$ 50. Eu lembro que na primeira vez eu fui para o supermercado, comprei shampoo, coisas básicas que eu estava precisando. Nossa, mas esse período que eu passei lá foi um período difícil, assim, uns 6 meses, quando eu estava na graduação, porque a gente estava assim, vendo uma escassez. A gente morava no kitnet lá, tinha que estar tudo regrado, sabe, alimentação. Estava eu e minha irmã. Aí minha irmã começou a trabalhar longe de onde a gente morava. Nossa, foi uma situação assim, bem complicada. Valeu a experiência? Valeu. Valeu ter passado por essa dificuldade? Valeu, porque eu acredito que depois disso eu passei a valorizar mais ainda de onde eu saí. Porque antes eu morava na casa da minha avó, aqui em Manaus. Né? Eu saí de Manaus, fui para o Rio de Janeiro, depois eu voltei novamente. Aí, quando eu voltei, é outra história, vai ser um outro vídeo que eu vou ter que gravar para falar para vocês como que eu consegui passar em vestibular, fazer graduação privada, sem grana, como eu consegui fazer pós-graduação em São Paulo também, sem trabalhar. Aí é um outro vídeo que eu vou ter que gravar. Mas, enfim, essas três situações, elas me marcaram muito, né? Essa questão da casa que não tinha banheiro, da escola que era particular, que eu era bolsista, e ali eu sentia que os colegas tinham um outro nível, que eu e minha irmã éramos as mais humildes, e essa viagem para o Rio de Janeiro. Então, foram três situações que eu tive que aprender a superar. E sabe, quando eu olho para trás e fico lembrando dessas situações, eu não lembro de ficar reclamando, eu não lembro, assim, de ficar reclamando para minha irmã, daquela situação. A gente não reclamava, sabe? E eu acredito que eu sempre ficava pensando, e eu acredito porque era a única porta que estava aberta e que não precisava pagar, era a questão do estudo. Eu sempre pensava isso, eu venho com esse pensamento desde criança. Algo me falava, eu não sei explicar, mas algo me falava, estuda, que é o estudo que vai mudar a tua vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar e as coisas foram acontecendo, as coisas foram mudando na minha vida. Então, se hoje você está passando por alguma dificuldade, por alguma situação que está muito difícil de resolver, tenta se perguntar, tenta entender o que você precisa fazer para sair dessa situação, porque eu tenho certeza que você vai conseguir sair. E algo também que fez diferença na minha vida é que desde criança eu acredito, eu cresci na escola cristã, também ia para a igreja, né? Meu pai me levava para a igreja. Então essa questão da fé, sabe, ter fé em um ser superior, em Deus, acreditar que Ele pode mudar a minha vida, que Ele pode transformar a minha vida,
Eu acredito que isso fez grande diferença para conseguir superar todas as dificuldades. Deus na minha vida, fé, sabe? Não tem como eu fazer os meus vídeos e não falar sobre Deus, porque Ele me ajudou em vários momentos que eu passei de dificuldade. Então é isso. Tenta superar as suas dificuldades, tenta colocar Deus no centro da sua vida e tenta seguir firme, porque eu tenho certeza que você vai conseguir superar. Agora faz o seguinte, deixa aqui nos comentários se você está passando por alguma luta, se você precisa de algo, sabe, para sair dessa situação, deixa que eu faço questão de ler todos os comentários, com certeza vou te responder com uma frase bem positiva, de incentivo para que você consiga superar o que você está passando. Tá bom? Um abraço, e eu vou ter que gravar outro vídeo para continuar falando sobre como superar as dificuldades. Até mais.